E se no preciso momento em que mais precisas de vencer, a vida te pedisse para salvares alguém? O João só queria uma oportunidade, uma para mudar tudo. Saiu do seu pequeno apartamento na Mouraria com fome, esperança e o fato que um dia fora do pai. Mas, na azáfama da estação de metro do Rócio, bastou um choro, um olhar perdido, uma menina em pânico. E ele fez o impensável. Deixou a sua grande oportunidade na Baixa Pombalina escapar-se para segurar o mundo de outra pessoa nas mãos. Aquela escolha iria custar-lhe tudo. Ou talvez fosse precisamente o que lhe abriria a porta pela qual tanto esperava. Porque por vezes o que parece uma perda é apenas o início de algo muito maior. Se esta história lhe interessou, não se esqueça de subscrever o nosso canal e diga-nos de que cidade está a assistir. Continuando. A madrugada chegava devagar pelas frestas da janela do pequeno apartamento nos arredores de Lisboa, trazendo consigo aquele frio úmido que parecia colar-se à pele e não largar mais. Luís estava acordado havia quase uma hora, sentado na beira da cama estreita que partilhava com a irmã, a observar a mancha escura de umidade no teto que se espalhava como um mapa de tudo o que ainda faltava conquistar. Os seus 26 anos pareciam pesar muito, mais do que deveriam naquela manhã de quinta-feira, como se cada ano carregasse consigo todas as promessas não cumpridas, todos os sonhos adiados, todas as contas que se acumulavam em cima do frigorífico velho da cozinha. O fato pendurado na porta do guarda-roupa era a única coisa que brilhava naquele quarto escuro. Ele levantou-se devagar, tomando cuidado para não acordar Leonor, e caminhou até a roupa com uma reverência quase religiosa. Aquele fato cinzento escuro não era apenas uma peça de roupa, era uma herança. A última coisa que restava do pai, Valdemar, que tinha trabalhado durante 30 anos como auxiliar de manutenção numa empresa de transportes no centro da cidade. Luís passou os dedos pelo tecido já puído nas beiras, sentindo o peso daquilo que o casaco representava: sacrifício, dignidade, esperança de que um dia as coisas poderiam ser diferentes. Lembrava-se perfeitamente do dia em que o pai chegou a casa com aquele fato, há quase 10 anos. Valdemar estava radiante. Tinha acabado de ser promovido a supervisor, uma posição que ele tinha perseguido durante anos. Comprou o fato a prestações em 12 vezes numa loja da Baixa, escolheu cada detalhe com cuidado, experimentou-o 3 vezes antes de decidir. Naquela noite jantaram arroz, feijão e frango assado, uma comemoração modesta, mas cheia de significado. O pai falou sobre como as coisas iam melhorar, como finalmente ia poder dar uma vida melhor à família, pagar a escola privada para Luís terminar o ensino secundário. Os olhos dele brilhavam de um jeito que o filho nunca esqueceu, mas a vida tem uma forma cruel de arrancar esperanças das mãos de quem mais precisa delas. 3 anos depois, Valdemar desmoronou no pátio da empresa durante um dia especialmente quente de verão. Os colegas disseram que ele se andava a queixar de cansaço havia semanas, mas ninguém deu muita atenção. O atestado médico falava em exaustão extrema, em tensão alta descontrolada, num coração que simplesmente não aguentou mais o ritmo de turnos duplos, horas extras sem fim, a pressão constante de um chefe que só sabia cobrar resultados, sem nunca perguntar como as pessoas estavam. Luís tinha apenas 19 anos quando se viu sozinho, responsável por Leonor, que na época tinha apenas 1 ano e meio. A mãe tinha partido logo após o parto, deixando os 2 homens da casa completamente perdidos sobre como cuidar de um bebê. Agora, a olhar para o fato que o pai usou apenas 5 vezes antes de partir, Luís sentia o peso daquela responsabilidade apertar ainda mais forte. Leonor estava com 8 anos. Era uma menina esperta, cheia de sonhos e perguntas impossíveis sobre o futuro. Ela não se lembrava do pai, mas carregava os trejeitos dele sem saber. O jeito de franzir a testa quando estava concentrada, a gargalhada alta e contagiante que iluminava qualquer ambiente. Era por ela que Luís tinha voltado a estudar, a fazer um curso profissional de análise de sistemas à noite, enquanto trabalhava durante o dia, a carregar caixas em armazéns, supermercados, mercados, qualquer coisa que pagasse a renda e pusesse comida na mesa. Foram 7 anos de luta silenciosa.
de madrugadas a estudar depois de Leonor adormecer, de domingos inteiros a resolver exercícios de programação num computador velho que encravava a cada 5 minutos. Teve momentos em que ele pensou em desistir, especialmente quando o cansaço era tão grande que as letras dançavam no ecrã e ele não conseguia entender mais nada. Mas então, olhava para a irmã a dormir abraçada ao ursinho de peluche que ganharam numa campanha de Natal de uma igreja do bairro e sabia que não tinha o direito de desistir. Ela confiava nele cegamente, acreditava que o irmão era capaz de qualquer coisa, e essa fé pura e incondicional era ao mesmo tempo a força que o mantinha de pé e o peso que quase o esmagava. A vaga de analista júnior na Tech Solutions tinha aparecido como um milagre no meio do desespero. Luiz andava a enviar currículos havia meses, recebendo apenas silêncios ou respostas automáticas a agradecer o interesse, mas a informar que o perfil não se encaixava nas necessidades da empresa. Ele sabia ler nas entrelinhas, entendia que perfil significava experiência formal, que necessidades da empresa queria dizer diploma de universidade privada que não se encaixava. Era uma forma educada de dizer que gente como ele não era bem-vinda naqueles espaços. Mas continuou a tentar, porque desistir significaria aceitar um destino que ele se recusava a abraçar. Quando o e-mail da Tech Solutions chegou, Luiz precisou de o ler 3 vezes para acreditar que era real. A empresa estava à procura de talentos diversos, pessoas com histórias diferentes, profissionais que pudessem trazer perspectivas novas para uma equipa que crescia rapidamente. O processo seletivo tinha várias etapas, começando com uma entrevista presencial na sede da empresa, um prédio imponente de vidro espelhado no coração do Parque das Nações. Luiz pesquisou tudo sobre a Tech Solutions, leu entrevistas do fundador, um empresário chamado Khalil Assad, que tinha construído um império de tecnologia aos 35 anos, saindo do absoluto nada para se tornar referência no mercado. A história de Khalil era inspiradora e, ao mesmo tempo, intimidante. Ele tinha chegado a Portugal ainda criança, a fugir de conflitos no Médio Oriente junto com a família, e cresceu a ajudar o pai numa pequena loja de eletrônicos na Baixa. Tinha um talento natural para entender como as coisas funcionavam. Desmontava computadores e equipamentos com uma facilidade impressionante, e foi juntando dinheiro até conseguir abrir a própria empresa de consultoria em tecnologia. 10 anos depois, a Tech Solutions era uma das empresas mais promissoras de Lisboa, com contratos importantes e uma reputação de inovação que atraía os melhores profissionais do mercado. Luiz passou a mão pelo cabelo crespo, ajeitou o fato mais uma vez, pegou na pasta de pele sintética que tinha comprado numa loja de artigos em segunda mão na Baixa. Dentro dela, cuidadosamente organizados numa pasta de catálogo com plásticos transparentes, estavam os documentos que contavam a sua história. O diploma do curso profissional, certificados de cursos online gratuitos que tinha feito aos domingos, cartas de recomendação de professores que acreditaram nele quando ninguém mais acreditava, o currículo impresso em papel especial que custou 15 euros numa gráfica. Cada folha representava uma vitória pequena, uma prova de que ele tinha valor, que merecia aquela oportunidade. Conferiu o relógio na parede da cozinha e fez os cálculos mentais que já tinha repetido dezenas de vezes na noite anterior. Eram 5:30 da manhã. O autocarro para o centro passava às 6:15 na paragem da avenida principal. O trajeto levava aproximadamente 1 hora e 20 minutos, considerando o trânsito pesado daquela quinta-feira. A entrevista estava marcada para as 8 da manhã. Se tudo corresse bem, chegaria com 20 minutos de antecedência, tempo suficiente para ir à casa de banho, lavar o rosto, respirar fundo e preparar-se psicologicamente para aquele momento que podia mudar tudo. Preparou um café simples, comeu 2 fatias de pão com margarina, tomou um duche rápido no chuveiro que aquecia mal e exigia uma dança complicada para encontrar o ângulo certo, onde a água saía menos gelada. Quando terminou de se vestir e se viu no espelho rachado da casa de banho, sentiu uma pontada de emoção atravessar-lhe o peito. Ali estava ele, Luiz Miguel da Silva, filho de Valdemar, irmão de Leonor,
morador do apartamento 203 do prédio sem elevador da Rua das Camélias, a vestir o fato do pai e a carregar sonhos grandes demais para caber naquele corpo magro de tanto trabalho pesado e pouca comida. Voltou para o quarto e sentou-se na beira da cama. Leonor mexeu-se. O ursinho caiu no chão e ela abriu os olhos devagar, ainda sonolenta. Quando viu o irmão vestido daquele jeito, todo, arrumado com o fato que ela só tinha visto em fotos antigas, um sorriso imenso iluminou o seu rosto. "Luiz, estás lindo", disse ela com a voz rouca de quem acabou de acordar. "Vais conseguir um emprego, eu sei que vais." Ele sentiu um nó na garganta, aquele tipo de emoção que dói e aquece ao mesmo tempo. Agachou-se ao lado da cama e segurou a mãozinha pequena da irmã entre as suas, ásperas de tanto carregar peso. "Vou fazer o meu melhor, Leonor. Prometo que vou fazer tudo o que puder para conseguir esta vaga. Se eu conseguir este emprego, a nossa vida vai mudar. Vais poder ter as tuas próprias coisas, os teus próprios brinquedos novos, não vais mais precisar de usar o uniforme doado da escola. Vamos poder comer melhor, talvez até mudar para um lugar com menos umidade nas paredes." Leonor apertou a mão dele com força, uma força impressionante para uma menina tão pequena. "Eu não me importo com essas coisas, Luiz. Eu só quero que fiques bem, que não fiques tão cansado o tempo todo. O papá morreu cansado, eu não quero que isso aconteça contigo." As palavras da irmã acertaram Luiz como um soco no estômago. Ela era pequena, mas entendia muito mais do que ele imaginava. Puxou a menina para um abraço apertado, sentindo as lágrimas arderem-lhe nos olhos, mas recusando-se a deixá-las cair. "Não vai acontecer nada comigo, Leonor. Eu prometo. Hoje vou a esta entrevista. Vou mostrar-lhes que sei fazer o trabalho, que estudei muito e que mereço aquela vaga. E quando eu voltar para casa hoje à noite, vamos comemorar, mesmo que não dê certo. Só de ter tentado já é uma vitória." Ela afastou-se um pouco e olhou-o nos olhos com aquela seriedade que só as crianças conseguem ter. "Vai dar certo, Luiz. Eu acredito em ti como ninguém. És o melhor irmão do mundo inteiro e qualquer empresa que te contratar vai ter muita sorte." Ele beijou a testa da irmã, ajeitou o ursinho ao lado dela na cama, pegou na pasta e saiu do apartamento antes que a emoção o fizesse desmoronar. Desceu os 3 lances de escada, a segurar-se com firmeza no corrimão enferrujado, atravessou o pequeno pátio, onde o porteiro já estava acordado a varrer as folhas secas que tinham caído durante a noite, e saiu para a rua ainda escura da madrugada lisboeta. O trajeto até a paragem de autocarro levava 10 minutos a pé. Luiz conhecia cada pedra daquele caminho, cada buraco no asfalto mal conservado, cada esquina onde vendedores ambulantes começavam a montar as suas bancas antes do sol nascer. Cumprimentou a Dona Maria, que vendia café e pão na banca da esquina. Acenou para o senhor Joaquim, que abria a padaria às 5h30 todos os dias havia 30 anos. Essas pessoas eram a sua comunidade, gente que lutava todos os dias para sobreviver com dignidade numa cidade que parecia não ter espaço para quem não nasceu com privilégios. Chegou à paragem de autocarro exatamente às 6h10. Já havia um pequeno grupo à espera, empregadas domésticas com uniformes limpos e bem passados, seguranças a terminar turnos noturnos com os olhos vermelhos de cansaço, estudantes de universidades públicas a carregar mochilas pesadas, cheias de livros e sonhos. Todos partilhavam aquela mesma expressão de resignação silenciosa, a certeza de que o dia seria longo e difícil, mas que não havia outra escolha senão enfrentá-lo com toda a força possível. O autocarro chegou às 6h18, 3 minutos atrasado, mas ainda dentro do aceitável. Luiz entrou pela porta traseira. Validou o passe navegante que tinha carregado no dia anterior, com os últimos euros que sobraram depois de pagar a renda, e começou a procurar um lugar onde pudesse ficar minimamente confortável durante a viagem. O veículo já estava lotado, como sempre acontecia àquela hora. Um amontoado de corpos cansados a espremerem-se num espaço pequeno demais para tanta gente. Conseguiu um lugar próximo à janela, em pé, a segurar a barra de ferro que balançava a cada travagem brusca do motorista. Apoiou a pasta entre as pernas e tirou o telemóvel do bolso, decidido que, ao usar aquele tempo,
para rever mentalmente as possíveis perguntas da entrevista. Tinha anotado tudo numa aplicação de notas. Perguntas sobre experiência profissional, conhecimentos técnicos, projetos pessoais, expectativas de carreira. Para cada pergunta, tinha elaborado respostas cuidadosas, equilibrando honestidade e estratégia, mostrando as suas habilidades sem soar arrogante, admitindo as suas limitações sem parecer inseguro. Estava tão concentrado no ecrã do telemóvel que quase não notou quando o autocarro fez uma paragem um pouco mais demorada que o normal numa paragem do bairro vizinho. Mas então, um movimento chamou a sua atenção. Uma cuidadora subiu apressadamente pela porta da frente, a puxar pela mão uma menina pequena, não mais do que 4 anos. A criança era visivelmente de outra classe social. O seu casaco de marca cara e vestido bem cortado destoavam completamente do ambiente ao redor. Tinha traços delicados, pele clara, olhos castanhos enormes que pareciam observar tudo com curiosidade e um pouco de medo. A cuidadora estava visivelmente nervosa, a olhar constantemente para o telemóvel, a digitar mensagens rápidas, enquanto tentava equilibrar a menina e uma mala grande pendurada no ombro. Luiz ouviu fragmentos da conversa telefônica que ela tinha enquanto passava por ele à procura de um lugar para se sentar. Sim, Sr. Assad. Estou a levar a Yasmin ao hospital para fazer os exames que o senhor pediu. O motorista está com o carro na oficina, por isso apanhei o autocarro. Sim, eu sei que o senhor preferia que eu usasse um táxi, mas a aplicação está impossível de conseguir a esta hora. Chegaremos a horas, pode ficar tranquilo. A voz dela tremia um pouco, como se estivesse a lidar com alguém muito exigente do outro lado da linha. Luiz observou a cuidadora finalmente encontrar um assento a meio do autocarro, acomodando a menina ao seu lado. Yasmin parecia desconfortável, a olhar ao redor com aquela expressão confusa de quem nunca tinha estado num autocarro lotado antes. A sua roupinha cara, os seus sapatos de couro macio, tudo nela gritava que aquele não era o seu ambiente, que ela pertencia a um mundo diferente daquele. Luiz voltou a sua atenção para o telemóvel, a tentar não se distrair. Cada minuto contava, cada segundo de preparação mental poderia fazer a diferença na entrevista. Mas havia algo naquela cena, na vulnerabilidade daquela criança pequena num ambiente estranho, que mexia com algo dentro dele. Lembrava-se de quando tinha que levar Leonor para a creche nos primeiros anos, como ela ficava assustada no meio de tanta gente desconhecida, como precisava da presença dele para se sentir segura. O autocarro seguia o seu trajeto caótico pelas ruas de Lisboa, a parar e a arrancar bruscamente, a balançar os passageiros de um lado para o outro, como se fossem sacos de batata. Luiz conferiu o relógio. 6h45. Estava dentro do cronograma. Se tudo continuasse no mesmo ritmo, chegaria ao Parque das Nações por volta das 7h30. Teria tempo de sobra para se preparar psicologicamente antes da entrevista que podia mudar a sua vida para sempre. Foi então que aconteceu. O motorista, irritado com um carro que o fechou no trânsito, travou com violência repentina. O autocarro inteiro foi sacudido. Gritos de protesto ecoaram por todo o veículo. E então um som diferente cortou o ar. O choro assustado de uma criança. Luiz virou a cabeça rapidamente e viu a cena que faria o seu coração disparar. Yasmin tinha escorregado do banco com a travagem brusca. O seu corpinho pequeno e frágil tinha caído no corredor, a cabeça a bater com força no chão de borracha, desgastado. A cuidadora desesperou-se imediatamente, largando o telemóvel e atirando-se ao chão para pegar na menina. Mas algo estava errado, muito errado. Yasmin não estava apenas a chorar de susto, ela estava a lutar para respirar, o rostinho a ficar pálido, os olhinhos a arregalarem-se em pânico enquanto tentava puxar o ar e não conseguia. O choro começou a ficar irregular, entrecortado, desesperador. Alguém precisa de chamar uma ambulância, gritou a cuidadora, a voz embargada pelo pânico. Por favor, ela está magoada, ela não consegue respirar direito. Luiz sentiu o corpo inteiro ficar tenso, olhou ao redor e viu o que sempre via nesses momentos. Gente a desviar o olhar, a fazer-se de desentendida, a fingir que não estava a ver nada. O motorista, em vez de ajudar,
começou a reclamar em voz alta que não podia ter uma criança a passar mal ali dentro, que isso atrasava tudo, que ele tinha horário para cumprir. A cuidadora tentava acalmar a menina, mas estava tão nervosa que as suas mãos tremiam, ela própria à beira de uma crise. O autocarro continuou em movimento por mais alguns minutos, a situação a ficar cada vez mais tensa. Yasmin estava ofegante, pequenas lágrimas a escorrer pelo rostinho assustado, e ninguém fazia absolutamente nada. Luiz apertou com força a alça a que se segurava, sentindo o fato do pai contra a sua pele, lembrando-se das palavras de Valdemar. Fazer o certo quase nunca é fácil no começo, Luiz, mas é a única forma de ficares em paz depois. E então, para horror da cuidadora e indiferença dos outros passageiros, o motorista parou o autocarro numa paragem irregular, no meio de uma rua praticamente deserta, cercada por armazéns fechados e lojas com portas ainda trancadas. Ele abriu a porta da frente, falou com uma dureza que cortou o ar como uma lâmina. Vocês vão ter que descer aqui. Não posso continuar a viagem com uma criança doente no autocarro. Se quiser, liga para uma ambulância do passeio. Aqui eu não resolvo. A cuidadora olhou para fora, viu a rua vazia, e o desespero nos seus olhos foi absoluto. Luiz sentiu como se o tempo tivesse parado. Olhou para o relógio, 7 horas da manhã. Se ficasse no autocarro, chegaria na hora perfeita para a entrevista. Se descesse para ajudar, perderia tudo, todos aqueles anos de luta, todas aquelas noites a estudar, toda aquela esperança que carregava consigo, como um tesouro frágil demais para existir naquele mundo cruel. Viu Leonor na sua mente, a dormir abraçada ao ursinho, a confiar cegamente que o irmão ia voltar para casa com boas notícias. Viu a mancha de umidade no teto do apartamento, as contas acumuladas, o frigorífico quase vazio. Viu o futuro que poderia ter se simplesmente continuasse no autocarro, se fingisse que não viu nada, se deixasse que a vida de outra pessoa não fosse problema seu. Mas também viu o pai, Valdemar, a desmoronar no pátio da empresa, exausto de tanto carregar um mundo que nunca reconheceu o seu valor. Viu a si mesmo, anos depois, a olhar-se no espelho e a perguntar que tipo de homem se tinha tornado. E viu aquela menina pequena, assustada, com dificuldade para respirar, a ser abandonada numa rua vazia por um mundo que não se importava com nada, além de horários e lucros. Luiz fechou os olhos por um segundo, sentiu o coração bater tão forte que parecia querer sair do peito, e então tomou a decisão que mudaria tudo. "Pare o autocarro!" gritou ele com uma voz que nem reconheceu como sua. "Eu vou descer para ajudar." O motorista parou com um suspiro irritado. Luiz moveu-se pelo corredor lotado, a pedir licença com urgência, a segurar com firmeza a pasta que continha todos os seus sonhos. Quando chegou perto da porta, olhou para trás uma última vez, viu o autocarro que o levaria para o seu futuro, e então saltou para o passeio molhado pelo chuvisco fino que começava a cair. A porta fechou-se atrás dele com um som definitivo. O autocarro seguiu viagem, levando consigo todos os outros passageiros que escolheram não ver, não se importar, não se envolver. Luiz ficou ali parado por um momento, a sentir a chuva fina molhar o fato do pai, a segurar a pasta contra o peito e a perguntar-se se tinha acabado de cometer o maior erro da sua vida ou o único ato que o definiria como o homem que queria ser. Luiz correu os poucos metros que separavam a paragem irregular do passeio, onde a cuidadora estava ajoelhada ao lado de Yasmin. A menina continuava com aquela respiração irregular e assustadora, o rostinho cada vez mais pálido, os lábios a começar a ganhar um tom levemente azulado, que fez o coração dele disparar ainda mais. Ele tinha visto aquilo antes, anos atrás, quando Leonor teve uma crise de bronquite severa e quase sufocou antes que conseguissem chegar às urgências. A cuidadora estava paralisada pelo pânico, as mãos a tremer tanto que mal conseguia segurar o telemóvel. Luiz ajoelhou-se ao lado delas, tirou o próprio casaco sem pensar duas vezes e envolveu a menina com cuidado, tentando mantê-la aquecida enquanto o chuvisco se transformava numa chuva mais consistente. "Qual é o nome dela?" perguntou ele com voz firme mas gentil, tentando passar uma calma que estava longe de sentir.
Yasmin, respondeu a cuidadora entre soluços. Ela tem asma, às vezes tem crises quando fica nervosa ou se magoa. Eu não sei o que fazer. O telemóvel não está a conseguir ligar. Não tem rede aqui. Luiz pegou no próprio telemóvel, verificou que tinha algum sinal fraco, mas suficiente, e marcou o número de emergência. A espera pelos bips iniciais pareceu durar uma eternidade. Finalmente, uma voz atendeu do outro lado, profissional e mecânica. Emergência? Qual a sua localização? Ele olhou ao redor tentando identificar alguma referência. Viu uma placa de rua parcialmente apagada pela ferrugem e pelo tempo. Estamos na Rua do Barão com a Avenida Infante Dom Henrique, próximo aos armazéns do antigo mercado. Tenho uma criança de aproximadamente 4 anos que caiu no autocarro, bateu com a cabeça e está com dificuldade respiratória grave. Ela tem histórico de asma. Preciso de uma ambulância urgente. A operadora fez várias perguntas de protocolo. Nome da criança, idade exata, sintomas específicos, se estava consciente, se havia sangramento visível. Luiz respondeu a tudo com uma precisão que surpreendeu a si mesmo, mantendo a voz firme, mesmo quando via Yasmin a lutar cada vez mais para puxar o ar. A cuidadora segurava a mão da menina e repetia frases em árabe, palavras que Luiz não entendia, mas que claramente eram de conforto e carinho. A ambulância está a caminho. Deve chegar em aproximadamente 15 minutos. Mantenha a criança aquecida. Não tente movê-la muito. E fique atento aos sinais vitais. Instruiu a operadora antes de desligar. 15 minutos. Luiz olhou para o relógio e sentiu um peso esmagador no peito. Já eram 7h15 da manhã. A entrevista começaria em 45 minutos. Mesmo que a ambulância chegasse na hora prevista, mesmo que ele conseguisse deixar a menina em segurança e correr para apanhar outro autocarro, jamais chegaria a tempo. Todo aquele planeamento cuidadoso, todos aqueles cálculos precisos de horário, tinham ido por água abaixo. Literalmente, já que a chuva agora caía com mais força, encharcando o seu fato, molhando a pasta de pele sintética que estava no chão ao lado dele. Mas quando olhou para Yasmin, tão pequena e assustada, a lutar para respirar enquanto se agarrava ao casaco dele como se fosse uma tábua de salvação, todas aquelas preocupações pareceram distantes e insignificantes. O que era uma entrevista de emprego comparada à vida de uma criança? O que eram os seus sonhos diante do desespero daquela mãe substituta que claramente amava aquela menina como se fosse sua? Começou a conversar suavemente com Yasmin, tentando distraí-la do medo e da dificuldade para respirar. Contou sobre Leonor, sobre como ela também era pequena e corajosa, sobre o ursinho de peluche que dormia com ela todas as noites. A menina não respondia muito, mas os seus olhos grandes fixaram-se nele, e parecia que aquela voz calma a ajudava a concentrar-se em algo além do pânico. A cuidadora, que se apresentou como Fátima, conseguiu finalmente recuperar um pouco da compostura. Ela explicou entre lágrimas que trabalhava para a família Assad havia 3 anos, que Yasmin era como uma filha para ela, que o pai da menina era muito exigente e protetor, que ele ia ficar furioso quando soubesse que ela tinha colocado a criança em perigo ao apanhar um autocarro lotado, em vez de esperar pelo motorista particular. Você não a colocou em perigo, disse Luiz com firmeza. Foi um acidente. Essas coisas acontecem. O importante agora é que ela receba ajuda e é isso que vamos fazer. Mas o Sr. Assad vai despedir-me. Eu sei que vai. Ele confia em mim para cuidar da filha dele e eu falhei. Chorava Fátima, a culpa a pesar visivelmente nos seus ombros. Luiz quis dizer algo reconfortante, mas sabia que não tinha autoridade para fazer promessas sobre o que o pai da menina faria ou deixaria de fazer. Em vez disso, focou-se em manter Yasmin calma, verificando constantemente se ela continuava consciente e a respirar, mesmo que com dificuldade. Os 15 minutos que a operadora prometeu transformaram-se em 20, depois 25. A cada minuto que passava, Luiz via as suas chances de chegar à entrevista evaporarem-se completamente. Já eram 7h40,
quando finalmente ouviram a sirene da ambulância aproximar-se. O som era ao mesmo tempo um alívio imenso e uma confirmação definitiva. Ele tinha perdido a entrevista. Toda aquela luta, todos aqueles anos de sacrifício, a esperança que tinha brilhado tão forte na noite anterior, tudo tinha acabado num passeio molhado de chuva, enquanto ele segurava uma criança desconhecida no colo. Os paramédicos desceram rapidamente, profissionais treinados que avaliaram a situação em segundos, fizeram perguntas rápidas a Fátima sobre o histórico médico de Yasmin, conferiram os sinais vitais, aplicaram oxigênio através de uma máscara pequena adaptada para crianças. A menina começou a respirar um pouco melhor, a cor a voltar lentamente ao rostinho assustado. Precisamos de a levar para o hospital imediatamente. Quem vai acompanhar? Perguntou um dos paramédicos enquanto preparavam a maca portátil. Fátima tentou levantar-se, mas as suas pernas tremiam tanto que ela quase caiu. O choque atrasado do susto estava a tomar conta do seu corpo. Luiz segurou-a pelo braço, ajudou-a a estabilizar-se e olhou para os paramédicos. Eu vou junto na ambulância. Ela não está em condições de acompanhar sozinha e a menina precisa de alguém que consiga responder às perguntas dos médicos com clareza. O paramédico assentiu, reconhecendo a lógica daquela decisão. Ajudaram Fátima a subir primeiro, depois acomodaram Yasmin na maca, prendendo-a com cuidado para que não se magoasse durante o trajeto. Luiz subiu por último, a carregar a sua pasta encharcada, o fato do pai a colar-se desconfortavelmente ao corpo molhado. Enquanto a ambulância acelerava em direção ao hospital mais próximo, ele enviou uma mensagem rápida para o e-mail da Tech Solutions, a explicar de forma breve que tinha tido uma emergência familiar e não conseguiria comparecer à entrevista àquela hora. Não entrou em detalhes, não quis parecer que estava a inventar desculpas. Apenas informou o facto e pediu desculpas pelo transtorno. A resposta automática chegou quase instantaneamente, a agradecer o contacto e a informar que o setor de recursos humanos entraria em contato em breve. Luiz sabia ler nas entrelinhas. Aquela era uma resposta padrão para candidatos que não compareciam. Eles não iam remarcar. Tinham dezenas, talvez centenas de outros candidatos à espera daquela oportunidade. Ele era apenas mais um número, mais uma pessoa que não soube cumprir um compromisso básico de pontualidade. Apoiou a cabeça contra a parede, fria da ambulância, e fechou os olhos, sentindo o peso de tudo o que tinha acabado de perder. Como ia explicar a Leonor? Como ia olhar nos olhos da irmã e dizer que tinha deitado fora a única oportunidade real que tiveram de sair daquela vida de dificuldades? Ela ia entender, provavelmente ia até dizer que ele fez a coisa certa, mas isso não mudava o facto de que a renda estava atrasada, de que o frigorífico estava vazio, de que os sonhos que ele tinha carregado naquela manhã se tinham afogado na chuva junto com aquele fato encharcado. O hospital público para onde foram levados era exatamente como Luiz se lembrava de todas as outras vezes que tinha precisado de levar Leonor. Corredores apertados, cheiro forte de desinfetante, misturado com o odor de gente a sofrer, paredes a precisar de pintura, cadeiras de plástico partidas na sala de espera. A equipa médica recebeu Yasmin imediatamente, reconhecendo a urgência do caso. Uma médica jovem, de olhos cansados mas atentos, fez uma avaliação rápida e ordenou uma série de exames. Tomografia para verificar se a queda tinha causado algum trauma craniano, raio-x do tórax para avaliar a situação respiratória, análises ao sangue para descartar outras complicações. Luiz e Fátima ficaram do lado de fora da sala de emergência, sentados naquelas cadeiras desconfortáveis que pareciam projetadas para tornar a espera ainda mais angustiante. Fátima não parava de chorar e de se culpar, repetindo que devia ter esperado pelo motorista particular, que nunca devia ter colocado a menina naquele autocarro. Luiz tentava reconfortá-la, mas as suas próprias palavras soavam vazias até para si mesmo. Estava exausto, física e emocionalmente esgotado, e a realidade do que tinha acabado de perder começava a pesar como uma rocha no seu peito. Eram 9h20 da
Manhã, quando a agitação no corredor mudou completamente de tom. Um grupo entrou pela porta principal do hospital com uma urgência que fazia as pessoas afastarem-se automaticamente. 3 seguranças de fato preto e auriculares, uma assistente elegante a carregar uma pasta de pele legítima e um tablet. E no centro, um homem de aproximadamente 35 anos, alto, traços árabes marcantes, a vestir um fato que custava provavelmente mais do que Luiz ganhava num ano inteiro de trabalho braçal. Se estivesse no lugar de Luiz, teria descido do autocarro para ajudar a menina, mesmo sabendo que perderia a entrevista. Da sua vida? Deixe um comentário e conte-nos o que teria feito. Khalil Assad atravessou aquele corredor como se fosse dono do hospital, mas havia algo no seu rosto que ia além da arrogância do dinheiro. Era medo puro, desespero de pai, o terror de alguém que tinha poder sobre quase tudo, mas não podia controlar a fragilidade da vida de quem mais amava. Ele falava rápido em árabe ao telefone, a voz alta a ecoar pelas paredes descascadas, até que viu a médica a sair da sala de emergência. Interrompeu a chamada a meio de uma frase e praticamente correu até a doutora, as palavras a saírem num português carregado de sotaque e ansiedade. A minha filha, Yasmin Assad, ela está bem. Disseram-me que ela caiu, que estava com dificuldade para respirar. Onde ela está? Eu preciso de a ver agora. A médica, habituada a lidar com familiares desesperados, mas claramente intimidada pela presença imponente daquele homem e da sua comitiva, explicou com calma profissional que Yasmin estava estável, que os exames preliminares não indicavam trauma craniano grave, que a crise respiratória tinha sido controlada, mas que queriam mantê-la em observação por algumas horas para garantir que não havia complicações. Khalil insistiu em ver a filha imediatamente. A médica conduziu-o para dentro e por alguns minutos o corredor ficou num silêncio tenso. Luiz aproveitou para ir à casa de banho, lavar o rosto, tentar recompor-se um pouco. Quando se olhou no espelho manchado da casa de banho pública, viu um estranho a olhar de volta. O fato do pai encharcado e amarrotado, a camisa colada ao corpo magro, os olhos vermelhos de cansaço, a barba por fazer que não tivera tempo de aparar naquela manhã corrida. Parecia exatamente o que era, alguém que tinha acabado de perder a oportunidade da sua vida e não sabia como ia sobreviver às consequências. Quando voltou para o corredor, ouviu vozes a virem de dentro da sala de emergência. Khalil tinha saído, a carregar Yasmin ao colo. A menina estava acordada, ainda pálida, mas visivelmente melhor. Abraçada ao pescoço do pai como se nunca mais quisesse soltá-lo. Ele sussurrava coisas em árabe, beijava-lhe a testa repetidamente, e mesmo através da barreira da língua era possível sentir o amor desesperado daquele homem pela filha. Foi então que ele viu Fátima. A expressão no rosto de Khalil mudou instantaneamente, a ternura a ser substituída por uma raiva fria e controlada. Ele entregou Yasmin à assistente e caminhou até a cuidadora com passos medidos e ameaçadores. Como é que pudeste colocar a minha filha em risco dessa maneira, Fátima? Como ousaste colocá-la num autocarro público, lotado, inseguro? Eu confiei em ti. Pago o teu salário para que a minha filha esteja segura, e tu quase a matas por negligência. Fátima começou a chorar convulsivamente, a tentar explicar sobre o motorista que estava na oficina, sobre a impossibilidade de conseguir um táxi àquela hora, sobre como ela nunca quis colocar a menina em perigo. Mas Khalil não estava interessado em explicações. A sua voz subia de tom a cada frase, atraindo olhares de outros pacientes e funcionários do hospital. Foi quando Luiz, que até então tinha ficado discretamente afastado a tentar não se envolver num conflito familiar, viu que aquilo estava a ir longe demais. Conhecia aquele tipo de raiva, tinha visto chefes tratarem trabalhadores daquele jeito antes, tinha presenciado o próprio pai a ser humilhado em público por erros que nem sempre eram culpa dele. E algo dentro dele, talvez o mesmo impulso que o fez descer do autocarro naquela manhã, não permitiu que ficasse em silêncio. Com licença, disse ele, a voz firme, mas respeitosa. O senhor está a ser injusto com ela. Khalil virou-se bruscamente, como se tivesse esquecido completamente que havia outras pessoas ali. Os seus olhos escuros focaram-se em Luiz.
com uma intensidade que fez o jovem sentir vontade de recuar, mas ele manteve-se firme. "E quem é você para me dizer o que é justo ou não com a minha própria funcionária?" perguntou Khalil, a voz perigosamente baixa. "Sou alguém que estava no autocarro quando a sua filha se magoou e posso dizer que a Fátima fez tudo o que podia. Foi um acidente, Sr. Assad. Ela ama a sua filha, qualquer um pode ver isso. O que aconteceu não foi culpa dela." A assistente sussurrou algo ao ouvido de Khalil, provavelmente a aconselhá-lo a não discutir com estranhos num hospital público. Mas ele ignorou, dando um passo na direção de Luís, avaliando-o de cima a baixo, o fato encharcado e amarrotado, a pasta velha, os sapatos desgastados. "Você estava no autocarro?" repetiu Khalil, não como pergunta, mas como constatação. "E você é quem exatamente?" Antes que Luís pudesse responder, Fátima interveio, a voz ainda embargada, mas a ganhar força ao contar a verdade. "Ele foi quem salvou a Yasmin, Sr. Assad. Quando ela caiu e começou a passar mal, quando o motorista nos expulsou do autocarro no meio de uma rua vazia, todos os outros passageiros fingiram que não viram nada. Mas ele desceu. Largou tudo o que estava a fazer, desceu do autocarro e ficou conosco. Foi ele quem ligou para a ambulância, quem manteve a Yasmin calma, quem me ajudou quando eu entrei em pânico. Ele veio na ambulância até aqui e só não entrou na sala de emergência porque eu disse que ficaria bem. Este homem salvou a sua filha, senhor." Khalil ficou em silêncio por um longo momento a processar aquela informação. O seu olhar sobre Luís mudou subtilmente, a raiva a dar lugar a algo que parecia ser uma mistura de surpresa e respeito cauteloso. "Você fez isso?" perguntou ele diretamente a Luís, a voz agora despida daquela agressividade anterior. "Ajudou a minha filha sem a conhecer, sem saber quem somos?" Luís simplesmente assentiu, sem saber o que dizer. Não tinha feito aquilo à espera de reconhecimento ou gratidão. Tinha feito porque era o certo, porque não conseguiria viver consigo mesmo se tivesse virado as costas a uma criança em perigo. Khalil tirou a carteira do bolso interno do casaco, um objeto de couro fino que provavelmente custava mais do que a renda de 3 meses de Luís. Começou a separar notas, muitas notas, e estendeu-as ao jovem. "Quanto quer? Qual é o valor adequado para agradecer a alguém que salvou a minha filha?" Luís recuou como se o dinheiro queimasse, as mãos levantadas em recusa. "Eu não quero dinheiro, senhor. Não foi por isso que ajudei." Khalil pareceu genuinamente confuso com aquela resposta, como se não conseguisse compreender alguém que fazia algo bom sem esperar recompensa financeira. Guardou o dinheiro devagar, mas continuou a olhar para Luís com uma expressão que misturava curiosidade e algo mais difícil de definir. "Então, pelo menos diga-me o seu nome. Tenho que saber o nome do homem que salvou a minha filha." "Luís. Luís Miguel da Silva." Nesse momento, a pasta de pele sintética que Luís tinha apoiado na cadeira ao lado escorregou e caiu no chão, espalhando alguns documentos. A assistente de Khalil, treinada para ser eficiente, imediatamente abaixou-se para ajudar a recolher os papéis. Quando pegou no currículo, agora manchado pela chuva, mas ainda legível, os seus olhos arregalaram-se. Ela leu o cabeçalho em voz alta, quase sem acreditar no que estava a ver. Tech Solutions, convocatória para entrevista de emprego. Luís Miguel da Silva, cargo de analista júnior, data de hoje, horário das 8 da manhã. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Khalil pegou no documento das mãos da assistente e leu cada linha cuidadosamente, enquanto a compreensão se espalhava no seu rosto. Ele olhou para o relógio de pulso caríssimo, viu que eram quase 10 horas da manhã, e então olhou de volta para Luís com uma expressão completamente transformada. "Você tinha uma entrevista na minha empresa hoje de manhã", disse ele, e não era uma pergunta, era uma constatação cheia de peso. "Perdeu a sua entrevista porque estava aqui a ajudar a minha filha." Luís não conseguiu responder, simplesmente assentiu, sentindo o nó na garganta apertar tanto que tinha medo de desmoronar ali mesmo se tentasse falar. Khalil ficou a olhar para aquele jovem de fato encharcado, para aquele currículo manchado que contava a história de alguém que tinha lutado contra todas as probabilidades para chegar até ali,
e algo mudou no seu rosto. A dureza do empresário bem-sucedido deu lugar a algo mais humano, mais vulnerável. "Venha comigo", disse ele finalmente. "Nós vamos remarcar a sua entrevista, e eu vou estar presente pessoalmente." Luiz não sabia se ria ou chorava. Aquela reviravolta era tão surreal que parecia coisa de filme mau. Mas Khalil Assad já estava a dar ordens à assistente, a pedir-lhe para entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos, explicar a situação, marcar uma nova data com urgência. Depois virou-se para Fátima, que ainda estava a tremer de medo e alívio. "Você não está despedida, Fátima. Eu estava errado em gritar consigo. Mas, por favor, nunca mais coloque a minha filha em situação de risco. Se tiver algum problema com o motorista, ligue-me, chame outro carro, faça o que for preciso. A Yasmin é tudo o que eu tenho neste mundo." A cuidadora assentiu vigorosamente, as lágrimas agora de gratidão e alívio. Khalil voltou para pegar em Yasmin, que tinha ficado quietinha no colo da assistente, a observar tudo com aqueles olhos grandes e curiosos. Quando passou por Luiz, a menina estendeu a mãozinha pequena e tocou-lhe no rosto com carinho. Um gesto simples, mas tão cheio de inocência, que fez os olhos dele arderem de emoção. "Obrigada", sussurrou ela com a voz ainda fraca. "Tu és bonzinho." Luiz apenas sorriu, aquele sorriso quebrado de quem passou por emoções demais em poucas horas e não tem mais forças para processar tudo. Khalil observou aquela interação e alguma coisa no seu peito apertou-se. Aquele jovem não era apenas alguém que tinha ajudado a sua filha. Era alguém especial, o tipo de pessoa que o mundo tentava esmagar, mas que se recusava a perder a sua humanidade. 3 dias depois, Luiz recebeu um e-mail da Tech Solutions. Não era a resposta automática e fria que ele esperava. Era uma mensagem pessoal, assinada pela diretora de recursos humanos, a explicar que a empresa reconhecia a emergência que ele havia enfrentado e gostaria de remarcar a entrevista para a próxima segunda-feira, às 10 da manhã. No final do e-mail, havia uma nota. O CEO Khalil Assad faria questão de participar pessoalmente no processo seletivo. Quando Luiz mostrou o e-mail a Leonor naquela noite, durante o jantar simples de massa instantânea que era tudo o que podiam pagar naquela semana, a menina pulou da cadeira e abraçou-o com tanta força que quase os derrubou aos dois no chão. "Eu sabia, Luiz. Eu sabia que tinhas feito a coisa certa. O papai estaria orgulhoso de ti. Ajudaste aquela menina e agora estás a receber uma nova oportunidade. As coisas boas acontecem a quem faz o certo, mesmo quando é difícil." Luiz abraçou a irmã de volta, sentindo as lágrimas finalmente caírem livremente. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, o mundo não fosse tão cruel quanto sempre. Pareceu ser, que às vezes, muito raramente, as escolhas certas realmente levavam a lugares melhores, que o sacrifício daquela manhã chuvosa não tinha sido em vão. Naquela noite, antes de dormir, Luiz pendurou o fato do pai no estendal da área de serviço para secar completamente. Olhou para aquela peça de roupa que tinha atravessado tanta coisa com ele, que tinha ficado encharcada na chuva enquanto ele salvava uma vida, e sentiu uma conexão profunda com a memória de Valdemar. O seu pai tinha passado a vida a tentar fazer o certo, a trabalhar até a exaustão para dar o melhor à família. Nunca tinha recebido reconhecimento por isso, nunca tinha tido a sua segunda oportunidade. Mas talvez, de alguma forma misteriosa, Valdemar estivesse ali naquela manhã, a guiar as mãos do filho, a sussurrar-lhe ao ouvido para descer daquele autocarro, para escolher a compaixão em vez da conveniência. E agora, com a entrevista remarcada e a promessa de uma nova oportunidade, Luiz sentia que finalmente estava a honrar a memória do pai. Não apenas a usar o seu fato, mas a viver de acordo com os valores que Valdemar tinha tentado ensinar. Que ser bom nem sempre traz recompensas imediatas, mas que é o único caminho para viver em paz consigo mesmo. Que fazer a coisa certa, mesmo quando custa tudo, é o que define o caráter de uma pessoa. E que no final, no grande final que ninguém sabe quando vem, o que importa não é quanto dinheiro ganhaste ou que posição ocupaste, mas quantas vidas tocaste,
Quantas pessoas ajudaste? Quantas vezes escolheste o amor em vez do medo? Naquela noite, pela primeira vez em anos, Luiz dormiu sem o peso esmagador da desesperança no peito. Dormiu com a esperança, verdadeira esperança, de que o futuro que ele tinha, trabalhado tanto para construir, estava finalmente ao alcance das suas mãos calejadas pelo trabalho duro, e que desta vez nada iria impedi-lo de agarrar essa oportunidade com toda a força que tinha dentro de si. A segunda-feira amanheceu com um céu claro e azul sobre Lisboa, tão diferente daquela quinta-feira chuvosa que tinha mudado tudo. Luiz acordou cedo de novo, mas desta vez com um sentimento completamente diferente no peito. Não era apenas nervosismo ou esperança frágil. Era algo mais sólido, mais concreto. Como se o universo tivesse finalmente decidido que ele merecia uma oportunidade real. O fato do pai estava limpo e seco, passado com cuidado por Leonor na noite anterior, usando o ferro velho que aquecia demais de um lado e pouco do outro. A menina tinha insistido em ajudar, dizendo que queria que o irmão chegasse à entrevista com toda a sorte possível. Luiz vestiu a roupa com o mesmo respeito de sempre, mas agora carregava uma memória adicional. Aquele tecido tinha protegido uma criança assustada, tinha se encharcado na chuva enquanto ele fazia a escolha mais difícil da sua vida. O fato não era apenas herança do pai, era testemunha da própria coragem. Desta vez, saiu de casa com tempo de sobra. Apanhou o metro em vez do autocarro, gastando um pouco mais, mas garantindo pontualidade absoluta. Quando emergiu da Estação Oriente e caminhou pelo Parque das Nações, sentiu-se pequeno diante daqueles prédios gigantescos de vidro e aço, cada um representando fortunas que ele mal conseguia imaginar. A sede da Tech Solutions ficava num dos edifícios mais modernos, todo espelhado, a refletir o céu azul de um jeito que fazia o prédio parecer feito de luz. A recepção era um espaço amplo e minimalista, com móveis de design arrojado e uma parede inteira coberta por uma instalação de arte digital que mudava de cor conforme as pessoas se movimentavam. Luiz sentiu-se completamente fora de lugar ali, mas respirou fundo e apresentou-se à recepcionista, uma moça jovem de sorriso profissional, que verificou o seu nome na lista e o direcionou para o 12º andar. O elevador era silencioso e rápido, subindo com uma suavidade que contrastava brutalmente com as escadas rangentes do seu prédio. Quando as portas se abriram, Luiz foi recebido por uma assistente que o conduziu por corredores iluminados naturalmente, com paredes de vidro que mostravam escritórios repletos de computadores de última geração, jovens profissionais concentrados nos seus ecrãs, salas de reunião com tecnologia que ele só tinha visto em vídeos na internet. Foi levado para uma sala de reuniões menor, mas ainda assim impressionante, com uma mesa oval de madeira clara e cadeiras ergonômicas que pareciam custar mais do que tudo o que ele possuía. 3 pessoas já estavam sentadas ali, à espera. A primeira era uma mulher de aproximadamente 40 anos, cabelos presos num coque impecável, roupas sóbrias, mas claramente caras, expressão cordial, mas profissional. Apresentou-se como Mariana Campos, diretora de recursos humanos. O segundo era um homem mais velho, talvez 50 anos, magro, com óculos de armação dourada e um sorriso que não chegava aos olhos. O seu fato era perfeitamente cortado. A sua postura era de alguém habituado a ter autoridade, e havia algo no seu olhar, quando avaliou Luiz, que fez o jovem sentir um desconforto imediato. Apresentou-se como Roberto Faria, gerente sênior de tecnologia. E na cabeceira da mesa, reclinado numa cadeira de couro, estava Khalil Assad. Ele usava uma camisa social sem gravata, as mangas levemente arregaçadas, e os seus olhos escuros observavam Luiz, com uma intensidade que era ao mesmo tempo intimidante e encorajadora. Quando seus olhares se encontraram, Khalil assentiu levemente, um reconhecimento silencioso do que tinha acontecido entre eles. "Por favor, sente-se, Sr. Silva", disse Mariana, indicando a cadeira vazia do outro lado da mesa. "Vamos começar com algumas perguntas sobre a sua formação e experiência profissional." O que se seguiu foram 40 minutos de perguntas técnicas, avaliação de conhecimentos,
discussão sobre projetos que Luiz tinha desenvolvido durante o curso profissional e nos trabalhos paralelos que fazia nas horas vagas. Ele respondeu a tudo com segurança crescente, percebendo que realmente sabia do que estava a falar, que todos aqueles anos a estudar, à noite não tinham sido em vão. Mariana parecia impressionada, a fazer anotações constantes, a fazer perguntas de aprofundamento que mostravam interesse genuíno. Mas Roberto Faria tinha uma postura completamente diferente. Cada resposta de Luiz era recebida com um ceticismo mal disfarçado. Ele questionava não apenas os conhecimentos técnicos, mas a trajetória profissional inteira do jovem. Vejo aqui que teve vários empregos temporários, nunca permaneceu mais de 1 ano no mesmo lugar. Isso não demonstra falta de compromisso, de estabilidade? Como podemos confiar que não vai simplesmente abandonar a empresa quando surgir uma proposta melhor? Luiz sentiu a armadilha na pergunta, mas respondeu com honestidade. Senhor Faria, eu trabalhei em empregos temporários porque eram as únicas oportunidades que conseguia enquanto estudava à noite e cuidava da minha irmã mais nova. Eu precisava de flexibilidade de horário, e os trabalhos fixos que existiam para alguém na minha situação exigiam uma disponibilidade que eu não tinha. Não era falta de compromisso, era sobrevivência. Agora que terminei a minha formação e a minha irmã está mais velha, tenho condições de me dedicar integralmente a uma posição fixa e posso garantir que quando assumo um compromisso, eu levo-o até ao fim. A resposta era boa, mas Roberto não pareceu satisfeito. Continuou com perguntas cada vez mais agressivas, a questionar se Luiz realmente tinha o perfil adequado para se integrar à cultura da empresa, se não teria dificuldade em trabalhar com uma equipa tão qualificada, se estava preparado para as exigências de um ambiente corporativo de alto nível. Kalil observava tudo em silêncio, os olhos a irem de Luiz para Roberto e de volta, como se estivesse a avaliar não apenas as respostas, mas as dinâmicas de poder que se desenrolavam naquela sala. Mariana tentava equilibrar as coisas, fazendo perguntas mais neutras, mas era óbvio que Roberto tinha algum tipo de resistência visceral à presença de Luiz ali. No final da entrevista, quando Luiz foi dispensado para aguardar a decisão do lado de fora, Mariana, Roberto e Kalil ficaram sozinhos na sala. O que aconteceu ali dentro, Luiz só soube depois, meses mais tarde, quando Mariana lhe contou num momento de confiança. Roberto tinha sido direto na sua oposição. Kalil, com todo o respeito, este rapaz não tem o perfil que precisamos. Ele é inteligente, não nego, mas vem de um background completamente diferente. Vai ter dificuldade em adaptar-se, em entender as subtilezas do ambiente corporativo. E, francamente, acho que estamos a ser influenciados por questões emocionais aqui. O facto de ele ter ajudado a sua filha não deveria fazer-nos baixar os nossos padrões de contratação. Kalil tinha ouvido tudo sem interromper, mas quando Roberto terminou, a sua resposta foi firme. Roberto, este rapaz tem mais caráter numa unha do que muita gente nesta empresa tem no corpo inteiro. Ele perdeu uma entrevista de emprego, a oportunidade da vida dele, para ajudar uma criança desconhecida. Quantos dos nossos funcionários, com todos os seus MBAs e formações em liderança, teriam feito o mesmo? Ele está contratado. E não é negociável. A decisão foi comunicada a Luiz ainda naquele dia. Ele começaria como analista júnior na segunda-feira seguinte, com um salário que, embora modesto para os padrões da Tech Solutions, representava 4 vezes mais do que ele ganhava a carregar caixas. Quando recebeu a notícia, Luiz precisou de se sentar, as pernas a tremer tanto que não conseguiam sustentá-lo. Tinha conseguido. Contra todas as probabilidades, todos os obstáculos, toda a estrutura que parecia projetada para o manter sempre onde estava, ele tinha conseguido. As primeiras semanas na Tech Solutions foram uma montanha-russa emocional. Luiz chegava cedo, todos os dias, sempre o primeiro da equipa, e saía tarde, o último a desligar o computador. Absorvia conhecimento como uma esponja, fazia perguntas inteligentes, oferecia soluções criativas para problemas que os outros nem percebiam que existiam. A sua dedicação era notada por todos, especialmente por Mariana,
que via nele o potencial que defendera desde a entrevista. Mas Roberto Faria não desistiu da sua resistência. Ele encontrava formas subtis de sabotar Luiz, delegando tarefas impossíveis com prazos irreais, excluindo-o de reuniões importantes, atribuindo a outros os méritos por soluções que Luiz tinha desenvolvido. Era uma guerra silenciosa, travada nos corredores, corporativos com sorrisos falsos e punhais escondidos em elogios envenenados. 3 meses depois da sua contratação, Luiz estava a trabalhar num projeto crítico. O desenvolvimento de um sistema de análise de dados para um cliente importante no setor financeiro. O projeto estava sob pressão, com prazos apertados e expectativas altíssimas. Roberto liderava a equipa, mas delegava a maior parte do trabalho técnico para Luiz e outros analistas juniores. Era uma sexta-feira à noite, e Luiz estava a rever o código pela 3ª vez, a conferir cada linha, cada função, cada algoritmo. Havia algo que o incomodava, uma sensação de que alguma coisa não estava certa. Os números que o sistema gerava pareciam consistentes à primeira vista, mas quando ele começou a testar cenários extremos, situações fora do padrão, percebeu um erro crucial. O modelo estava a usar uma fórmula desatualizada para calcular taxas de risco, uma falha que poderia resultar em análises completamente erradas e prejuízos milionários para o cliente. Luiz sentiu o estômago revirar. O projeto seria apresentado na segunda-feira. Se aquele erro passasse despercebido e o sistema fosse implementado, as consequências seriam desastrosas, não apenas para o cliente, mas para toda a reputação da Tech Solutions. Ele pegou no telefone e ligou para Roberto a explicar a situação com urgência. A resposta do gerente foi fria e irritada. Luiz, estás a exagerar. Esse modelo foi revisto pela nossa cientista de dados sênior. Se houvesse algum erro, ela teria percebido. Acho que estás nervoso demais e a ver problemas onde não existem. Vai para casa, descansa e na segunda conversamos com calma. Mas Luiz não conseguiu simplesmente ir embora. Passou o fim de semana inteiro a refazer os cálculos, a documentar o erro, a criar uma apresentação detalhada a mostrar onde exatamente estava o problema e como corrigi-lo. Na segunda-feira de manhã, pediu uma reunião urgente com toda a equipa, incluindo a cientista de dados que tinha aprovado o modelo original. A reunião foi tensa. Roberto tentou minimizar a situação, sugerindo que Luiz estava a causar alarme desnecessário. Mas quando a cientista de dados, uma mulher brilhante chamada Fernanda, analisou os dados que Luiz tinha preparado, o seu rosto empalideceu. Ela admitiu publicamente que tinha cometido um erro, que estava sobrecarregada com múltiplos projetos e tinha aprovado o modelo sem a revisão profunda necessária. Se o sistema fosse implementado com aquela falha, os danos seriam irreparáveis. O projeto foi adiado, o erro corrigido, o cliente informado sobre o problema e impressionado com o cuidado da empresa em garantir qualidade acima de tudo. Khalil, quando soube da história, enviou um e-mail de agradecimento para toda a equipa, reconhecendo publicamente a importância da revisão cuidadosa de Luiz. Mas no e-mail, o nome de quem tinha descoberto o problema não apareceu. Roberto tinha se certificado de que o crédito fosse para a equipa como um todo, nunca mencionando especificamente o analista júnior que tinha salvado o projeto. E nos corredores, Luiz começou a sentir os olhares mudarem. Roberto não o via mais como uma irritação menor, mas como uma ameaça real. Foi então que veio o golpe mais sujo. 2 semanas depois do incidente com o projeto, Luiz foi chamado ao Departamento de Segurança Interna da empresa. 2 homens sérios, com crachás de investigadores, informaram-no de que havia evidências de que alguém tinha usado as suas credenciais de acesso para copiar ilegalmente gigabytes de dados sigilosos de um dos clientes mais importantes da empresa. Os logs mostravam claramente o seu utilizador, a sua palavra-passe, o seu perfil de acesso. Luiz ficou em choque. Tentou explicar que não tinha feito aquilo, que nunca violaria a confiança da empresa dessa forma, mas os investigadores eram inflexíveis. Ele foi afastado preventivamente
enquanto a investigação continuava. O seu computador e telemóvel corporativo foram confiscados. De um dia para o outro, passou de funcionário promissor a suspeito de crime corporativo. Voltou para casa completamente destruído. Leonor percebeu imediatamente que algo estava errado, mas ele tentou esconder. Inventou uma desculpa sobre estar cansado. Mas ela conhecia o irmão bem demais. Sabia quando ele estava a carregar um peso que não conseguia partilhar. Naquela noite, enquanto preparava o jantar simples, que era tudo o que podiam pagar, ela segurou a mão dele e disse com toda a seriedade que uma criança de 8 anos consegue ter. Luiz, qualquer coisa que esteja a acontecer, vai ficar tudo bem. És uma pessoa boa, e pessoas boas sempre encontram uma forma de fazer as coisas certas vencerem. Ele abraçou a irmã e deixou as lágrimas caírem pela primeira vez desde que tinha recebido a acusação. Como tinha sido tão ingênuo ao ponto de achar que teria uma oportunidade real? Como não percebeu que gente como ele não era bem-vinda naqueles espaços? Não importava quanto talento tivesse, quanto trabalhasse duro. O sistema estava programado para o expelir, e Roberto tinha encontrado a forma perfeita de fazer isso parecer legítimo. Mas Luiz tinha algo que Roberto não esperava. Ele era bom no que fazia, muito bom, e tinha uma única pista que podia salvá-lo. No dia em que supostamente aconteceu a fuga de dados, ele estava numa formação obrigatória sobre ética corporativa, uma sala cheia de pessoas, incluindo 2 diretores da empresa. Havia registro de presença, fotos, até mesmo um teste online que ele tinha feito, usando o computador da sala de formação. Era impossível que estivesse a aceder a dados confidenciais ao mesmo tempo. Ele documentou tudo isso e enviou um e-mail detalhado para Mariana, a diretora de recursos humanos que tinha acreditado nele desde o início. Explicou a situação, anexou as provas do seu álibi e fez um pedido: que alguém investigasse mais profundamente, que não aceitassem a explicação mais óbvia sem questionar. Mariana levou o caso diretamente a Khalil, e o empresário, lembrando-se do jovem que tinha descido de um autocarro para ajudar uma criança desconhecida, decidiu fazer algo que raramente acontecia em empresas daquele tamanho. Ele confiou. Convocou uma reunião extraordinária com a equipe de segurança, com Roberto, com os investigadores, e pediu acesso completo aos registros da rede. Autorizou que Luiz, mesmo afastado, tivesse acesso temporário e monitorizado aos logs de sistema para que pudesse ajudar na investigação. Foi uma decisão arriscada, que ia contra todos os protocolos, mas Khalil tinha aprendido uma lição importante naquela manhã chuvosa. Às vezes, é preciso confiar nas pessoas, mesmo quando as evidências parecem condenatórias. Luiz trabalhou por 72 horas, quase sem parar, a rever milhares de linhas de registros, a rastrear padrões, a procurar anomalias. E, finalmente, na madrugada de quinta-feira, encontrou o que procurava: um pequeno erro no mascaramento digital do verdadeiro invasor. Quem quer que tenha usado as credenciais de Luiz tinha cometido um deslize técnico minúsculo, quase imperceptível, mas que deixava exposta a origem real da conexão. O endereço de IP não vinha do computador de Luiz, vinha da casa de Roberto Faria. A revelação foi como uma bomba. Na reunião convocada à pressa na manhã seguinte, com provas técnicas irrefutáveis, horários cruzados, registros que não podiam ser negados, Roberto tentou desesperadamente defender-se. Alegou que o seu computador tinha sido hackeado, que alguém estava a tentar incriminá-lo, que tudo era um mal-entendido. Mas quando Khalil perguntou diretamente por que alguém quereria incriminá-lo, por que alguém teria interesse em destruir a sua reputação, Roberto cometeu o erro fatal. A sua máscara de profissional controlado caiu. A raiva, o preconceito, todo o veneno que tinha guardado por meses, saiu numa explosão de sinceridade brutal. Porque não é possível que um miúdo que veio de um bairro social, que mal tem formação decente, seja melhor do que eu no que faço. Eu trabalhei anos nesta empresa, tenho MBA, experiência internacional, e este rapaz aparece do nada e começa a destacar-se? Ele não pertence a este ambiente. Gente como ele deveria ficar no lugar de onde veio, não tentar ocupar espaços que não foram feitos para eles.
O silêncio que se seguiu foi absoluto e terrível. Mariana tinha lágrimas de raiva nos olhos. Os investigadores pareciam chocados com a admissão crua de preconceito. E Khalil, que tinha construído um império depois de chegar a Portugal como refugiado, que conhecia intimamente o peso do racismo e da xenofobia, ficou de pé devagar, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez todos na sala prestarem atenção. Roberto Faria está despedido por justa causa, não apenas por sabotagem e tentativa de incriminar um colega inocente, mas por incorporar exatamente o tipo de mentalidade que esta empresa não tolera. Aqui, valorizamos talento, caráter e dedicação, não a origem das pessoas. Luiz da Silva demonstrou mais profissionalismo e integridade em 3 meses do que você demonstrou em todos os seus anos aqui. Roberto saiu da sala escoltado pela segurança, o seu reino de pequeno poder a desmoronar-se em minutos. Luiz, que tinha assistido a tudo em silêncio, ainda a processar a magnitude do que tinha acabado de acontecer, foi chamado por Khalil para uma conversa particular no seu escritório. O que aconteceu ali mudou tudo. Khalil não apenas reintegrou Luiz com um pedido formal de desculpas da empresa, mas ofereceu-lhe a posição de liderança que tinha ficado vaga com o despedimento de Roberto. Não como analista, mas como líder de equipa, com um aumento substancial de salário e mais responsabilidades. Mais do que isso, pediu a Luiz que o ajudasse a criar um programa de oportunidades dentro da empresa, voltado para jovens talentosos de baixos rendimentos, estudantes que tinham potencial, mas não tinham as portas abertas. Luiz aceitou, não apenas pelo salário que mudaria completamente a sua vida e a de Leonor, mas pelo peso simbólico daquilo. Ele estava a ocupar um lugar que sempre lhe disseram, direta ou indiretamente, que não era para gente como ele. E agora teria o poder de abrir essas mesmas portas para outros que vinham de onde ele veio, que carregavam os mesmos sonhos e a mesma determinação contra todas as adversidades. Quando voltou para casa naquela noite, com o contrato assinado na pasta e o coração mais leve do que tinha estado em meses, encontrou Leonor à espera, acordada. Ela correu para o abraçar antes mesmo que ele pudesse tirar o casaco e, sem que ele dissesse uma palavra, sussurrou-lhe ao ouvido. Conseguiste, não foi? Venceste. E Luiz, a segurar a irmã nos braços, a olhar ao redor daquele apartamento pequeno que logo poderiam deixar para trás, sentiu que sim, ele tinha vencido. Não apenas conquistado um emprego ou derrotado um inimigo. Tinha provado a si mesmo, ao mundo, e, mais importante, a todos aqueles que viriam depois dele, que era possível, que talento e caráter importavam mais do que berço, que fazer a coisa certa, mesmo quando custava tudo, eventualmente levava a lugares que valiam cada sacrifício, que o fato encharcado de chuva, as noites sem dormir, as escolhas impossíveis, tudo tinha significado, e que agora finalmente ele podia respirar. 6 meses depois de assumir a posição de liderança na Tech Solutions, Luiz mal reconhecia a própria vida. Ele e Leonor tinham se mudado para um apartamento maior e mais seguro num bairro melhor, onde as paredes não tinham manchas de umidade e a janela não deixava entrar o frio gelado da madrugada. A menina estava matriculada numa escola privada decente, tinha os seus próprios livros novos, roupas que não vinham de doações, e o sorriso dela, sempre presente, mas antes carregado de uma maturidade precoce demais, agora tinha a leveza que toda a criança de 9 anos merecia ter. Mas Luiz não se permitiu esquecer de onde vinha. Cada manhã, ao vestir o fato novo que tinha comprado com o primeiro salário, olhava para o fato do pai pendurado no guarda-roupa, aquela peça de roupa que tinha atravessado tanta coisa com ele, e renovava o compromisso de honrar aquela memória. Valdemar nunca tinha tido reconhecimento pelo que fez, nunca tinha visto os frutos de tanto sacrifício. Luiz carregava a responsabilidade de viver não apenas por si mesmo e por Leonor, mas por todos, aqueles que tinham lutado e não tinham conseguido chegar até ali. A equipa que ele liderava na Tech Solutions era diversa e talentosa, composta não apenas por pessoas com formação tradicional,
mas por jovens que ele próprio tinha ajudado a recrutar através do novo programa de oportunidades que tinha desenvolvido junto com Khalil. Eram estudantes de universidades públicas, pessoas que trabalhavam durante o dia e estudavam à noite, gente com histórias parecidas com a dele. E todos traziam perspectivas novas, soluções criativas que enriqueciam o trabalho de uma forma que os processos seletivos tradicionais jamais teriam encontrado. Khalil tinha se tornado mais do que um chefe. Era um mentor, alguém que entendia profundamente o que Luiz tinha passado, porque ele mesmo tinha experimentado a sua própria versão daquelas lutas. Eles almoçavam juntos pelo menos uma vez por semana, a conversar sobre negócios, mas também sobre a vida, sobre como usar o sucesso para criar impacto real, sobre a responsabilidade de quem conseguiu subir de devolver o elevador para buscar quem ainda estava embaixo. Foi durante um desses almoços que Khalil trouxe uma ideia que mudaria tudo novamente. Luiz, tenho pensado muito sobre aquele dia no autocarro, sobre como tomaste uma decisão que te custou tanto, mas que salvou a minha filha. E penso em quantas Yasmins existem por aí, quantas pessoas precisam de ajuda em momentos cruciais e como a nossa sociedade está programada para toda a gente olhar para o lado e fingir que não viu nada. Quero fazer alguma coisa sobre isso. Quero criar algo que seja maior do que nós os dois. Luiz escutou atentamente enquanto Khalil desenvolvia a ideia, criar uma fundação voltada para transformar espaços de descaso urbano em pontos de cuidado. Começariam pelas paragens de autocarro, aqueles lugares esquecidos onde trabalhadores passavam horas todos os dias à espera de transporte, expostos ao sol, à chuva, ao perigo. Reformariam essas paragens, instalariam iluminação decente, cobertura adequada, bancos seguros. Mais do que isso, cada paragem teria uma placa com histórias reais de pessoas que tinham escolhido não virar o rosto, que tinham ajudado desconhecidos, que tinham feito a diferença. E a primeira paragem, disse Khalil com emoção evidente na voz, vai ser em homenagem ao teu pai, Valdemar. Vai ter o nome dele. Vai contar a história de um homem que trabalhou até a exaustão para dar uma vida melhor à família. Um homem que nunca recebeu o reconhecimento que merecia. Vamos fazer isso por ele e por todos os Valdemar que existem neste país. Luiz não conseguiu falar por um longo momento. As lágrimas ardiam-lhe nos olhos, a emoção apertava-lhe a garganta. A ideia de que o nome do pai, que tinha morrido sem que ninguém além da própria família se importasse, estaria num espaço público, a ser lembrado e honrado, era algo que ele nunca tinha ousado imaginar. O projeto começou pequeno, mas cresceu rapidamente. Empresas parceiras juntaram-se à iniciativa, cada uma contribuindo com expertise e recursos. A primeira paragem de autocarro reformada foi inaugurada 6 meses depois, exatamente na rua onde Luiz e Leonor moravam quando tudo começou. A transformação era impressionante. O que antes era uma estrutura precária, mal iluminada, insegura, agora era um espaço limpo, bem cuidado, com cobertura que protegia da chuva, bancos confortáveis, iluminação LED que funcionava durante toda a noite, e na parede principal, uma placa em bronze com o nome de Valdemar da Silva e um texto curto, mas poderoso, sobre o seu legado. A inauguração foi um evento emocionante. Compareceram não apenas executivos da Tech Solutions e parceiros do projeto, mas também moradores do bairro, pessoas que tinham conhecido Valdemar, trabalhadores que usavam aquela paragem todos os dias. Leonor estava ali, a vestir um vestido novo, mas a segurar o velho ursinho de peluche, uma conexão com quem ela era antes de tudo mudar. Quando Luiz subiu para fazer o discurso de inauguração, ela estava na primeira fila, os olhos a brilhar de orgulho. Luiz olhou para aquela pequena multidão, para os rostos de pessoas comuns que representavam exatamente quem aquele projeto pretendia servir. E começou a falar com uma voz que tremia de emoção, mas se firmava a cada palavra. O meu pai, Valdemar da Silva, trabalhou durante 30 anos como auxiliar de manutenção. Ele acordava antes do sol nascer, apanhava autocarros lotados exatamente como este que passa aqui em frente, e trabalhava longas horas por um salário que mal dava para sustentar a família.
Ele nunca se queixava. Nunca disse que a vida tinha sido injusta com ele. Apenas trabalhava dia após dia, acreditando que estava a construir algo melhor para mim e para a minha irmã. Luiz fez uma pausa, olhando para Leonor, que chorava silenciosamente enquanto apertava o ursinho contra o peito. Ele não viveu para ver este dia. Não viveu para ver o filho dele a trabalhar numa empresa de tecnologia, a liderar uma equipa, a ajudar a criar oportunidades para outros jovens. Não viveu para ver a filha dele numa escola decente, a ter as oportunidades que ele sempre sonhou que ela tivesse. Mas tudo o que eu sou hoje, tudo o que consegui construir, foi possível por causa do que ele me ensinou. Não com palavras bonitas ou lições formais, mas com o exemplo silencioso de alguém que sempre tentou fazer o certo, mesmo quando era difícil, mesmo quando ninguém estava a olhar, mesmo quando não havia recompensa além da própria consciência tranquila. A multidão escutava em silêncio respeitoso, muitos com lágrimas nos olhos, reconhecendo as suas próprias histórias naquelas palavras. Há 1 ano e meio, continuou Luiz, eu entrei num autocarro muito parecido com os que passam aqui. Tinha um plano perfeito na cabeça, chegar na hora certa a uma entrevista de emprego que podia mudar a minha vida. Mas então, uma criança caiu, magoou-se, e o motorista decidiu que aquilo não era problema dele. Expulsou a menina e a cuidadora para uma rua vazia, e o autocarro seguiu em frente. Todos os outros passageiros fingiram que não viram nada. E eu tive que escolher, seguir com o meu plano ou descer para ajudar. Ele olhou diretamente para Khalil, que estava de pé ao lado de Yasmin. A menina, agora com 5 anos e meio, segurava a mão do pai e olhava para Luiz com aqueles olhos grandes que pareciam entender mais do que deviam na idade que tinha. Eu desci daquele autocarro, perdi a entrevista. Achei que tinha deitado fora a minha única oportunidade de mudar de vida. Mas o que eu não sabia é que aquela escolha, aquele momento de decidir que uma vida importava mais do que os meus planos, ia abrir portas que eu nunca imaginei que existiam. A menina que eu ajudei era filha do empresário que me entrevistaria. E mais importante do que isso, aquele momento ensinou-me algo fundamental. Que o tipo de pessoa que somos se revela exatamente nas interrupções, nos momentos não planeados, quando ninguém está a olhar e ninguém nos vai dar uma medalha por fazermos o certo. Luiz apontou para a placa com o nome do pai. O meu pai nunca teve este reconhecimento público, nunca teve o seu nome numa placa, nunca recebeu prêmios ou aplausos. Mas ele salvou vidas à sua maneira, sustentando uma família, cuidando dos filhos, sendo um exemplo silencioso de dignidade e trabalho duro. Esta paragem de autocarro leva o nome dele, mas é dedicada a todos os Valdemar que existem neste país. Gente que acorda cedo, apanha transporte público lotado, trabalha em empregos que não valorizam o seu talento e, mesmo assim, continua a tentar, continua a acreditar que vale a pena ser decente num mundo que muitas vezes não recompensa a decência. A voz dele cresceu em intensidade, carregada de paixão e convicção. Isto não é apenas uma paragem de autocarro reformada. É um símbolo, é uma afirmação de que as pessoas importam, que os trabalhadores que passam horas à espera de transporte merecem dignidade básica, proteção da chuva, bancos para se sentarem, luz para se sentirem seguros. Que cada um de nós tem a responsabilidade de tornar a cidade um lugar melhor, não através de gestos grandiosos, mas através de atenção ao cotidiano, ao ordinário, às coisas que afetam gente real todos os dias. Luiz desceu do pequeno palanque improvisado e caminhou até a placa, passando os dedos sobre o nome gravado em bronze. Valdemar da Silva, o seu pai, o seu herói. O homem que tinha morrido sem reconhecimento, mas cujo legado agora estava imortalizado ali para que todos vissem e se lembrassem de que vidas comuns carregam histórias extraordinárias. Paralelamente ao projeto das paragens de autocarro, o programa de bolsas de estudo que Luiz tinha ajudado a desenvolver começava a mostrar resultados impressionantes. Dezenas de jovens de baixos rendimentos tinham sido beneficiados, podendo estudar sem ter que escolher entre pagar a renda ou comprar livros, entre trabalhar em 2 turnos ou assistir às aulas. Alguns já tinham sido contratados pela própria Tech Solutions,
ou por empresas parceiras. Outros estavam a terminar as suas formações com notas excelentes, prontos para levar conhecimento e oportunidade de volta para as suas comunidades. Luiz fazia questão de conhecer pessoalmente cada bolseiro. Almoçava com eles, ouvia as suas histórias, oferecia mentoria não apenas profissional, mas pessoal. Sabia exatamente como era estar naquela posição, a carregar o peso das expectativas de toda uma família, a sentir a síndrome do impostor, a tentar convencê-lo de que não merecia estar ali. E sempre repetia a mesma mensagem: mereces estar aqui, não apesar de onde vieste, mas por causa de quem és. O teu talento é real, a tua dedicação é valiosa, e a tua perspectiva é exatamente o que este país precisa. A cerimônia mais importante veio um ano depois da inauguração da primeira paragem de autocarro. A Tech Solutions organizou uma reunião geral com todos os funcionários, um evento que acontecia apenas uma vez por ano, onde os resultados eram apresentados e as conquistas celebradas. Mas naquele ano, Khalil tinha preparado algo especial. A meio da apresentação, ele parou, o silêncio a tomar o auditório onde 200 pessoas estavam reunidas. Pediu para Luiz subir ao palco, o que fez o jovem líder franzir a testa em confusão, sem entender o que estava a acontecer. Quando chegou ao lado de Khalil, viu que Yasmin também estava ali, acompanhada de Fátima. Khalil virou-se para a plateia e começou a contar a história desde o começo. Falou sobre aquela manhã chuvosa de quinta-feira, sobre o autocarro lotado, sobre a queda da filha e a indiferença dos passageiros. Falou sobre o jovem desconhecido que desceu para ajudar, que perdeu a entrevista mais importante da vida dele, que carregou uma criança assustada e ligou para a emergência enquanto a chuva molhava, o único fato que possuía. A plateia escutava fascinada, muitos sem saber daquela história, outros tendo ouvido apenas versões fragmentadas. Khalil falou sobre como descobriu que aquele estranho era o candidato que não tinha comparecido à entrevista, sobre como decidiu confiar nele e dar uma segunda oportunidade. Falou sobre o talento excepcional de Luiz, sobre como ele tinha salvado projetos importantes, sobre como tinha sido sabotado por preconceito e ainda assim tinha provado a sua inocência e o seu valor. Este homem ao meu lado, disse Khalil com emoção clara na voz, não é apenas um funcionário, excepcional. Ele é um exemplo vivo do tipo de caráter que queremos cultivar nesta empresa. Ele salvou a minha filha sem esperar nada em troca, e desde então tem salvado esta empresa com a sua inteligência, a sua dedicação e a sua recusa em tornar-se cínico num mundo que tantas vezes recompensa o cinismo. Khalil virou-se para Luiz, os olhos a brilhar com lágrimas contidas. Por isso, em nome da Tech Solutions e da minha família, quero anunciar que estás a ser promovido a diretor de tecnologia e inovação social. Não apenas a reconhecer as tuas contribuições técnicas, mas a celebrar quem tu és como ser humano. E mais, estamos a criar um fundo permanente em nome do teu pai, Valdemar da Silva, que financiará bolsas de estudo para sempre, garantindo que jovens como tu nunca mais tenham que escolher entre sobreviver e estudar. A plateia explodiu em aplausos, as pessoas levantaram-se, o som a ecoar pelo auditório, e Luiz ficou ali parado, completamente sobrecarregado pela emoção, incapaz de processar tudo aquilo. Yasmin correu até ele e abraçou-o pelas pernas. Aquele gesto simples de uma criança que ainda se lembrava, mesmo que vagamente, do homem que a tinha ajudado quando estava assustada. Quando os aplausos finalmente cessaram e Luiz conseguiu encontrar a sua voz, ele falou diretamente do coração. Eu não sei o que dizer. Não me sinto como um herói ou um exemplo. Sinto-me como alguém que apenas tentou fazer o que era certo, o que o meu pai me ensinou a fazer. Mas aceito esta honra não para mim, mas para representar todos aqueles que nunca recebem reconhecimento. Os trabalhadores invisíveis que mantêm esta cidade a funcionar. As mães que trabalham em 3 empregos para dar educação aos filhos. Os jovens que estudam à noite depois de dias exaustivos de trabalho braçal. Todos merecem ser vistos, valorizados, reconhecidos. Ele olhou diretamente para os bolseiros do programa que estavam na plateia, alguns com lágrimas a escorrer abertamente pelos rostos.
Para cada um de vocês que veio de onde eu vim, que conhece o gosto amargo da exclusão, que já foi julgado pela cor da pele, pelo apelido, pelo código postal onde mora, pelo sotaque que carrega, pelo facto de os seus pais não terem diploma universitário, eu digo, vocês pertencem aqui. O vosso talento é real. O vosso valor não é determinado por onde nasceram, mas por quem escolhem ser. E quando chegarem onde querem chegar, lembrem-se de mandar o elevador de volta para buscar quem ainda está lá embaixo, porque ninguém chega a lugar algum sozinho. Eu não cheguei. Nos meses seguintes, a história de Luiz ganhou as redes sociais. Apareceu em jornais. Tornou-se um exemplo em palestras sobre liderança e responsabilidade social. Mas ele manteve os pés no chão, recusando entrevistas longas, evitando holofotes que pudessem transformá-lo numa celebridade. A sua missão não era ser famoso, mas usar qualquer plataforma que tivesse para amplificar vozes que normalmente não eram ouvidas. O programa de reforma das paragens de autocarro expandiu-se para outras cidades. Cada paragem inaugurada levava o nome de um trabalhador comum que tinha feito a diferença na sua comunidade. Uma empregada de limpeza que tinha criado 5 filhos sozinha e todos se formaram na universidade. Um motorista de autocarro que salvou vidas durante um acidente. Uma vendedora ambulante que alimentou crianças de rua durante anos sem pedir reconhecimento. Histórias que antes morriam no anonimato, agora eram preservadas, celebradas, transformadas em inspiração. Leonor, que agora tinha 10 anos, começou a acompanhar o irmão em algumas das inaugurações. Ela falava com uma desenvoltura surpreendente para a sua idade sobre como era crescer sem privilégios, mas com dignidade. Sobre como o exemplo do irmão tinha mostrado que a gentileza não era fraqueza, que a compaixão não era ingenuidade, que fazer o certo tinha valor mesmo quando custava caro. A sua presença adicionava uma camada extra de emoção aos eventos, lembrando a todos que cada criança que eles ajudavam poderia tornar-se o próximo Luiz, a próxima Leonor, a próxima pessoa que transformaria o mundo ao seu redor. Numa tarde especialmente significativa, quase 2 anos após aquele autocarro lotado que tinha mudado tudo, Luiz estava de pé na paragem de autocarro que levava o nome do pai, a observar o movimento da rua. Era fim de tarde, hora de ponta, e trabalhadores a voltar para casa paravam ali, descansavam nos bancos, protegiam-se do chuvisco fino sob a cobertura nova. Alguns liam a placa sobre Valdemar, outros simplesmente apreciavam ter um lugar decente para esperar. Kalil apareceu de surpresa, acompanhado de Yasmin, que agora com 6 anos estava mais esperta e articulada. A menina correu até Luiz e deu-lhe um desenho que tinha feito. Uma cena de um autocarro com um homem a ajudar uma criança. No canto, escrito, com letra trêmula mas cheia de cuidado, estava uma mensagem. Obrigada por me salvares e por fazeres o mundo melhor. Luiz ajoelhou-se para ficar à altura da menina e abraçou-a com ternura. Não, Yasmin. Tu é que me salvaste. Sem aquele dia, sem ti, eu ainda estaria a carregar caixas e a sonhar com uma vida melhor sem saber como alcançá-la. Deste-me uma oportunidade de mostrar quem eu era. E eu vou passar o resto da vida a tentar honrar essa oportunidade. Kalil colocou a mão no ombro de Luiz, um gesto simples, mas carregado de significado. Ali estavam 2 homens de origens completamente diferentes, unidos por uma série de coincidências improváveis que se tinham transformado num propósito partilhado. Um empresário árabe que tinha fugido da guerra e construído um império através de talento e trabalho duro. Um jovem negro da periferia que tinha escolhido a compaixão em vez da conveniência e encontrado o seu caminho para a liderança. E entre eles, uma criança que tinha sido o catalisador involuntário de uma transformação que ia muito além das suas 3 vidas. Enquanto observavam um autocarro parar naquela paragem recém-reformada, viram uma cena que fez todos sorrirem. Uma senhora idosa estava a ter dificuldade para subir com os seus sacos pesados, e um estudante jovem imediatamente desceu para ajudar, segurando as compras enquanto ela se acomodava no assento. Um gesto pequeno, comum,
mas que carregava exatamente a mensagem que toda aquela jornada tinha tentado espalhar. Que a gentileza importa, que as pessoas importam, que pequenos atos de bondade criam ondas que transformam o mundo. Luiz olhou para o nome do pai gravado em bronze, pensou em como Valdemar se teria sentido ao ver tudo aquilo, e sussurrou uma promessa que sabia que o pai, onde quer que estivesse, podia ouvir. Continuei o teu legado, pai, não da forma que imaginaste, mas do jeito que me ensinaste, fazendo o certo, cuidando de quem precisa, nunca perdendo a humanidade, mesmo quando o mundo tenta arrancá-la de nós. E vou garantir que a Leonor cresça com estes mesmos valores, para que ela possa passá-los adiante quando for a vez dela. O teu nome nunca vai ser esquecido, e a tua vida, mesmo sem reconhecimento público, plantou sementes que estão a florescer em jardins que nunca imaginaste existir. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre Lisboa, tingindo o céu de laranja e roxo, 3 gerações de histórias entrelaçavam-se naquela paragem de autocarro reformada. A de Valdemar, que trabalhou até o limite e nunca viu recompensa, a de Luiz, que transformou o sacrifício em propósito, e a de Leonor e Yasmin, crianças que cresceriam num mundo ligeiramente melhor porque alguém, numa manhã chuvosa de quinta-feira, decidiu que uma vida desconhecida importava mais do que os seus próprios planos. E esse, no final, era o verdadeiro significado de tudo. Que a transformação social não acontece através de revoluções grandiosas ou heróis impossíveis, mas através da escolha diária, repetida infinitas vezes por pessoas comuns, de não virar o rosto quando alguém precisa de ajuda, de não aceitar a injustiça só porque sempre foi assim, de usar qualquer poder que se tenha, por menor que seja, para tornar o mundo um bocadinho menos cruel para quem vem depois. A história de Luiz e Valdemar, do autocarro e da entrevista, da criança salva e das portas abertas, não era um conto de fadas onde tudo se resolve magicamente. Era uma história real, cheia das complicações e injustiças que marcam a vida de quem não nasceu com privilégios. Mas era também uma prova viva de que a bondade tem poder, de que o caráter eventualmente vence, de que sistemas injustos podem ser desafiados por pessoas que se recusam a aceitar que a crueldade é inevitável. E enquanto aquele autocarro seguia o seu trajeto, levando trabalhadores cansados para as suas casas modestas, passando por paragens de autocarro que agora tinham nomes de gente comum e histórias de coragem cotidiana, a cidade continuava o seu ritmo frenético, mas carregando dentro de si pequenas sementes de transformação plantadas por quem decidiu que valia a pena tentar fazer diferente. Porque, no fim, a pergunta nunca foi se uma pessoa poderia mudar o mundo inteiro. A pergunta sempre foi se uma pessoa podia mudar o mundo de alguém. E Luiz tinha aprendido naquela manhã chuvosa que parecia ter acontecido noutra vida que a resposta era sim. Sempre foi sim. E sempre seria sim, desde que houvesse gente disposta a descer do autocarro, quando todos os outros continuam sentados, a fingir que não viram nada. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Luiz, Valdemar e Yasmin tenha tocado o vosso coração profundamente. Se se emocionaram com esta jornada de coragem, sacrifício e transformação, cliquem no botão de gosto, subscrevam o canal para não perder nenhuma das nossas histórias e contem nos comentários o que mais vos marcou nesta narrativa. Foi a decisão de Luiz no autocarro? Foi a persistência diante das injustiças? Foi a memória de Valdemar a ser honrada? Queremos saber o que ressoou em vocês. Todos os dias trazemos histórias intensas como esta, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos lembram do poder da bondade e da importância de nunca desistir de fazer o certo. Esperamos por vocês no próximo episódio, onde mais uma história emocionante vai tocar a vossa alma.